Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. No vídeo anterior eu falei um pouquinho com vocês sobre a obra Grundrisse. É uma obra de quase 1000 páginas. Eu tentei falar rapidamente, mas é quase impossível fazer isso, né? E espero fazer esse último vídeo para finalizar de vez a teoria marxista. São provocações que eu faço para vocês, né? Eu apresento conteúdo, provoco. Quem quiser se interessar mais pelo autor, segue adiante. Não tenho a pretensão aqui de dar um curso sobre Marx. Teria que demandar muito mais tempo. Eu expliquei na aula passada a questão de trabalho necessário, o trabalho que seria suficiente para remunerar o capital. Eu expliquei o que era lucro, a diferença entre o valor gasto na produção e o valor final do produto. Expliquei o que era mais-valia, o excesso de trabalho do trabalhador, o lucro obtido através do excesso do trabalhador, além do trabalho necessário. Então eu operei com essas categorias, com esses conceitos. Esse léxico marxista é um léxico bastante importante. Comentei também acerca da superestrutura, das estruturas. Então eu creio que eu tenha deixado vocês com bastante elementos para adentrar no pensamento marxista, para adentrar nos pensamentos em termos de fundamentos sociológicos da educação. Vocês têm uma noção básica desses termos, já é suficiente. A dificuldade sempre é você dar exemplos, né, para trabalhar esse léxico tão complicado como o léxico marxista. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Dito isso, vamos continuar na apostila aula 15, ainda com Grundrisses, manifestos econômicos, manuscritos econômicos. Eu estou usando manifesto toda hora, né? É uma psicopatologia isso daí. Bom, eu dei a definição de riqueza. Então, riqueza é tempo disponível e mais nada. Um cidadão rico é aquele que tem tempo na perspectiva de Marx, porque todo o resto é passageiro, né? Bom, vamos continuar na página 4. O capital como produção baseada no trabalho assalariado. Eu estou lendo a partir do terceiro capítulo ali do Grundrisses. Pressupõe a circulação como condição necessária. Isso eu já falei para vocês, né? Todo produto tem que ser transformado em dinheiro para se renovar. Também já falei. Quando você vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que você faz é transformar o produto como tal, na situação dele, em valor de troca. Bom, ali na página 5 tem alguns elementos interessantes. A parte do capital que está no processo de produção é a circulante. Quando você fala, todo contador, toda pessoa que mexe com administração sabe que eu preciso ter um capital de giro. Esse capital de giro é o que me permite comprar para poder revender. Basicamente é o que o Marx está nos contando aqui. Se repito um ato que não cria nenhum valor, uma ou várias vezes, ele não pode mudar sua natureza por meio da repetição. Troca. Então a compra e venda, ela tem que gerar valor. Se a circulação acarreta custos e o tempo de circulação custa tempo de trabalho, isso representa uma dedução, uma supressão relativa nos valores de circulação. Aqui ele está comentando sobre como a circulação do produto afeta. Bom, basta você imaginar o preço que você paga quando você pede um produto do outro lado do mundo. Você paga frete, paga impostos, paga isso. E aqui vale um apêndice ao conceito de trabalho necessário. Para Marx, a circulação só faz sentido quando ela sai do produtor para o consumidor imediatamente. Então, se existe ali algumas esferas intermediárias, essas esferas são esferas inúteis. Traduzindo, vamos dar um exemplo aqui bem exagerado para vocês entenderem. Um produto é produzido em Natal. O comprador do produto vai lá em Natal, mas ele é de Pernambuco. O comprador do comprador deixa eu pensar em um lugar qualquer aí, mora em Goiás. E o consumidor final está na Amazônia. Então, toda essa esfera que sai de Natal e percorre por Pernambuco e Goiás é uma esfera que, na perspectiva de Marx, uma esfera inútil. O correto seria sair de Pernambuco até o produtor final, sem ter atravessadores.
A circulação na perspectiva de Marx só faz sentido quando o produto for direto ao consumidor. Por isso que ele propõe o fim do sistema de trocas. Claro, ele não propõe, ele não dá uma cartilha, ele morreu antes de fazer isso, ele não dá uma cartilha direta sobre como fazer essa supressão do Estado. Mas a teoria dele era essa. Se o sistema de troca fosse baseado na necessidade dos produtos e não no lucro, o produto sairia do produtor para o consumidor diretamente. Esses caras que estão atravessando o produto, eles não estão trabalhando, eles são como especuladores comuns, que não trabalham. Assim como, na perspectiva do autor, as pessoas da Bolsa de Valores, né? Investidores da Bolsa de Valores. No Brasil é bem raro isso, mas em vários países do mundo tem pessoa que ela não produz, ela vive de especulação. Cada pessoa que não produz, não se engane, ela aumenta a taxa do ser produtivo, né? Então, se você tem lá 7 bilhões de pessoas no planeta e tantos bilhões não produzem, os que produzem terão que produzir mais para atender a demanda. Essa é a lógica do sistema. Isso vale, inclusive, aqui para um produto, na questão da economia do Estado. Tem tanta gente se aposentando com tanto, tem tanta gente que recebe auxílio X, auxílio Y. Cada uma dessas pessoas não sai do governo, do governante fulano de tal. Sai do bolso do contribuinte, né? A economia, já diria Max Weber, é a ciência da escassez. Bom, traduzindo o que eu quero dizer para vocês. O Marx diz que há muitas pessoas que trabalham em trabalhos desnecessários e por causa disso, de certa forma, oneram, faz com que o trabalhador regular tenha que trabalhar mais horas, que ele perca horas preciosas com sua família, no lazer, no ócio criativo. Ora, você podia estar tocando piano, podia estar lendo, podia estar no bar bebendo, faça o que quiser, mas você perde horas que são suas para trabalhar em função de outros. Bom, deixa eu dar um exemplo. Um construtor de estrada. O construtor de estrada, ele não produz nem o produto, né? Não produz o produto acabado. Mas ele é importante, uma vez que a medida que sem ele não dá para ligar um produtor ao consumidor. Então, esse construtor de estrada não iria entrar como um trabalho inútil na perspectiva de Marx. O médico também não entra como um trabalho inútil. Ele não produz diretamente, mas ele está cuidando da saúde dos produtores. O que é trabalho inútil? O que é um trabalho que onera o trabalhador? São os especuladores, são os capitalistas que não trabalham, na perspectiva de Marx. Pelo amor de Deus, não me joguem em meio dessa bolha aí. São os capitalistas que não trabalham, os atravessadores, né? Depois tem um pai de aluno aí que é revendedor. Eu estou falando do Marx do século XIX, tá? Não vem me causar problema. Então, se você só compra e vende, você é alguém que está a serviço do lucro, está a serviço do dinheiro e não está a serviço e não está a serviço das necessidades de produção. Essa é a concepção de Marx. Trabalho necessário aumentado. Vamos usar um termo aqui mais limitado, cada ser que não produz ou que não está, de certa forma, auxiliando na produção, é um ser que está sugando o trabalhador na perspectiva marxista. Eu creio que em Grundrisse, uma vez que eu não vou entrar nas questões de valor de mercadoria de modo mais aprofundado, porque se eu o fizesse, teria que ir para o Capital, e aí nós não terminaremos o curso sobre Marx. Finalizo assim a obra Grundrisse, vou caminhar para o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte e conduzir a um fechamento da teoria do autor. O 18 de Brumário é uma obra que o Marx escreve abordando um pouquinho sobre como se deu a tomada de poder de Luiz Bonaparte, sobrinho do nosso saudoso, né, ditador aí do Napoleão Bonaparte. Então ele fala como que o Luiz Bonaparte fez para tomar o poder. Aceitou inicialmente um cargo de submissão, depois aceitou ser dobrado pelo Congresso, o Congresso foi tirando o poder dele. Enquanto isso, ele foi montando uma milícia provisória, a Sociedade 10 de Dezembro. Quando se viu, ele estava com poder suficiente para chantagear todo mundo no Congresso e tinha uma milícia por trás dele, de modo que ele conseguiu retomar o poder. Então o Marx faz
para quem quiser ler, faz uma trilha de como alguns ditadores agem, né? Primeiro eles aceitam ser submissos, concordam com tudo, porque não tem poder, mas estão sempre prontos para dar o bote. Quem sabe, fazendo uma leitura aqui pós-Marx, o Hitler seria um exemplo típico disso. O Joseph Stalin também seria um exemplo que se aplica ao modelo do Bonaparte. O Stalin, apesar de ser mais arrogante, mas aceitou um papel subsidiário ao Lenin. Quando o Lenin morreu, foi lá e mostrou toda a sua garra. O Adolf Hitler na Alemanha, um partido financiado por burgueses, por quem não gostava do comunismo. Quando perceberam, o homem tinha uma milícia, que é o que é importante demais para assumir o poder, e já tinha poder sobre todo o Congresso, até minar as bases e se transformar em um ditador. Então, 18 de Brumário apresenta esse contexto da história francesa e o risco que tá, né? O risco que corre a sociedade diante de alguns homens assim. É um alerta de Marx, o trabalho sociológico dele, analisando a França da época. Eles salvaram a sociedade dos inimigos da sociedade. Então ele diz assim, cuidado pessoal, porque quando você tem medo do socialismo, o socialismo nem força tem para fazer nada, porque o povo não se une. Aqui ele já pensa diferente do Manifesto Comunista. Ele sabe que não é fácil promover uma revolução. Então ele dá o seguinte recado: eles salvaram a sociedade dos inimigos da sociedade. Quem que eram os inimigos da sociedade? Os comunistas, aqueles que pretendiam. E aí você pega Getúlio Vargas no Brasil, Adolf Hitler na Alemanha, você pode pegar em menor medida Benito Mussolini na Itália, eu comentarei mais do Mussolini quando eu for falar de Antônio Gramsci, e tantos outros ditadores que ascenderam ao poder sob a desculpa de afastar o comunismo. E aqui o lema, né? O Marx está dando assim uma cartilha para você identificar possíveis ditadores. Eles vão gritar propriedade, família, religião e ordem. Essas 4 palavras, instigando uma cruzada contra-revolucionária sobre esse signo vencerás. Essas 4 palavras estão na base, então, do que o Marx identifica como a possibilidade de um ditador ascender ao poder. Resumidamente, é uma obra que o Marx analisa no século XVIII, na França, mas que ele coloca a nível mundial. Olha, se você vê, o pessoal começa defendendo esse tipo de ideologia, começa pregando esse tipo, a chance de conseguir uma milícia organizada e de tomar o poder à força, de implantar uma ditadura sanguinária é muito grande. Bom, creio que tenha sido isso nessa primeira parte. Declara-se como socialista o liberalismo burguês, o iluminismo burguês e até a reforma financeira burguesa. Aqui, o Marx fala que quando esses grupos reacionários querem chegar ao poder, tudo eles chamam de socialismo. Qualquer tentativa mais racional de certa forma, conquistar o poder é chamado de socialismo. A burguesia tinha a noção correta de que todas as armas que ela havia forjado contra o feudalismo começavam a ser apontadas contra ela própria. Ou seja, se a burguesia defendeu a queda da nobreza, teoricamente, se ela não freasse o processo revolucionário, ela iria cair para a classe subalterna, no caso do proletariado. Por isso que a burguesia é vista por Marx como uma classe conservadora, não quer mais ativar o motor revolucionário. E aqui eu aproveito para fazer um fechamento na teoria marxista. Eu não vou comentar com vocês as teses sobre Feuerbach, porque já expliquei na ideologia alemã. O Marx ele não está somente na base dos partidos de esquerda. Você pensa hoje em PT, PSTU, PSOL, para falar no Brasil aqui, ele está na social-democracia também. Quando os europeus perceberam em 1848 as revoluções ou tentativa de revolução pela Europa, em 1871, quando da Guerra Franco-Prussiana, né? Franco, da França, prussiana, principal principal reino, desculpe, da Alemanha, eles começaram a conceder pequenos direitos aos trabalhadores. Como que a Revolução de 48 acabou? Como que o Estado se manteve?
O chamado estado do bem-estar social, né, que tem aquele tripé ali, né, a seguridade econômica, a questão de uma assistência pública que funciona. Então, todos esses aspectos também são influenciados por Marx. Muito do estado do bem-estar social, leis trabalhistas, leis previdenciárias, direito a PLR, essas coisas, estão no princípio de uma reação da burguesia tentando acalmar o proletariado. A burguesia percebeu no século XIX que o proletariado estava fervendo, por assim dizer, né? Tanto que muitos teóricos, como o próprio Marx, escreveu que o espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, e a maior parte dessas sociedades burguesas elaboraram o que nós conhecemos como estado do bem-estar social. Então, se você pegar, por exemplo, a social-democracia alemã depois da queda do Segundo Reich, né? Quando, ali no termo conhecido como a República de Weimar, a social-democracia é muito uma resposta, né, o Partido Social Democrata Alemão é muito existente em função do marxismo. Se você pegar, por exemplo, na Revolução Socialista Russa, 1898, a fundação do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Quando o partido é dividido entre mencheviques e bolcheviques, ambos são de raízes marxistas. Os bolcheviques acabam sendo mais radicais, se mantém à esquerda, ao que nós conhecemos como marxismo ortodoxo hoje, e os mencheviques, aos poucos, vai se deslocando em direção da social-democracia, ou seja, aqueles que são mais conservadores. E aí vale para a França, aí vale para todos os países conhecidos do nosso ocidente, ao menos, que foram afetados pela ideologia marxista. Por quê? Porque temendo uma revolução, a burguesia concede alguns direitos. E hoje, no século XXI, falando a nível de Brasil, a nível de Europa, nós estamos vendo esse estado do bem-estar social sendo esfacelado, né? Com o advento do neoliberalismo, esse estado está sendo esfacelado. De que maneira? Eu posso citar a quebra da Grécia, talvez como um dos marcadores. Aí eu precisaria de um conhecimento em geografia que eu, infelizmente, eu não tenho tão bom, não sou tão eficiente nesse aspecto. Mas vários países europeus ali, a partir do final do século XX, começaram a desmantelar esse estado do bem-estar social. Bom, eu fecho assim a minha participação acerca de Marx. Das teses sobre Feuerbach, aquelas velhas teses a respeito do materialismo real ao materialismo percebido pelos sentidos. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Conseguem entender então o que eu coloquei nessa parte final? Que o Marx influenciou sim movimentos socialistas, mas também influenciou a social-democracia. E eu peço que vocês leiam esse autor na perspectiva não negacionista, não com ódio. Leiam todos os autores, por mais que eles sejam contrários à perspectiva de vocês, leiam para vocês entenderem, para poder comentar e para poder se posicionar. A diversidade faz parte. Em relação à educação, eu creio que não preciso nem comentar, né? De modo implícito já está claro o que o Marx propõe para a educação. Ele propõe uma releitura do mundo, uma reflexão do mundo como ele se apresenta. Professor, por que eu estudo Marx em Fundamentos? Porque o Marx entende que a sociedade, estou reiterando aqui, que a sociedade é uma sociedade fundada sobre valores de uma classe e que a educação, para ser libertadora, eu retomarei isso quando eu estiver falando com Paulo Freire, com vocês, a educação, para ser libertadora, tem que se desvencilhar da superestrutura, desses engodos construídos pela burguesia e acessar o verdadeiro motor da história para podermos, a partir do conhecimento desse motor, dessa realidade, transformar a sociedade que vivemos em direção a uma sociedade mais justa e igualitária, na perspectiva marxista.